Meus amados irmãos e queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de trazer a vocês a reflexão segundo Reis 7, versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem? Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, nós não podemos nos calar, porque hoje é tempo, hoje é dia de boas novas. Aliás, todos os dias são dias de boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. A história de hoje dá-se em meio a uma grande crise no meio do povo de Israel. Se nós formos observar todo o capítulo 6, que vai trazer o contexto em que Israel, que era um reino dividido, 10 tribos ao norte, chamada de Reino de Israel, com sede em Samaria, capital, 2 tribos e meia ao sul, chamado de Reino de Judá, com capital em Jerusalém. Assim vivia o povo de Israel dividido, e isso aconteceu depois da morte do rei Salomão, história que muitos conhecem. E a história de hoje, o texto de hoje que nós lemos, dá-se em meio a um momento muito difícil no reino de Israel. Samaria estava sitiada pelo rei Ben-Hadad da Síria. Sitiou e aquele povo ficava sem poder ir e vir. Havia fome tal que o rei Jorão, rei de Israel, ouviu uma queixa de uma senhora. É porque nós comemos o filho desta. O meu filho foi cozido ontem e hoje ela não quer dar o seu filho para ser cozido e consumido como carne. Aquela senhora não estava cumprindo o combinado entre aquelas 2 mulheres. Comia o filho de uma num dia, comeria o filho de outra em outro dia. Ah, meus amados irmãos, grande era a tribulação e a fome daquele povo naquele tempo. E nós também hoje vivemos momentos de muitas dificuldades, mas o que nós precisamos pensar neste tempo é que é tempo de boas novas. Tempo de boas novas, e nós não podemos ficar calados. Estas palavras vêm da boca de leprosos que estavam ali nas ruas, dependendo de migalhas de pão. E à noite eles têm a ideia de ir no arraial dos
do exército dos sírios, ver se arrumava alguma comida. Ele disse: olha, de qualquer maneira nós morreremos de fome em Samaria, porque a cidade está sitiada. E se nós formos lá, poderemos morrer, mas também poderemos receber comida dos sírios. E eles vão, mas Deus havia providenciado aquele exército. Tinha ouvido barulhos como se fossem carros de guerra. E o exército da Síria fugiu com medo. E quando aqueles leprosos chegaram naquele arraial, era comida e roupa. Todos os suprimentos estavam ali naquele arraial, porque o exército havia fugido. E com certeza eles correram, começaram a comer pão, a beber alguma coisa, porque grande era a fome. Mas eles olharam e disseram: é noite, não vamos esperar amanhecer, porque seremos culpados. Existem pessoas com fome. Esta é uma noite, é um dia de boas novas. E eu digo a você: não vamos parar de orar, não vamos parar de ler a palavra, não vamos parar de anunciar, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas, este dia é um dia de boas novas. E nós não devemos nos calar. Por isso a minha palavra de hoje é: levanta-te e fala do Evangelho. Console o que chora, estende a tua mão com bondade ao que tem fome. Caminhe, ore, visite. Estes são dias em que nós somos chamados a viver o Evangelho de Jesus Cristo de uma forma poderosa e profunda. Aqueles leprosos saíram, voltaram à cidade de Samaria e anunciaram, conforme havia profetizado o profeta Eliseu, que haveria abundância no meio daquela fome. Agora, os improváveis são testemunhas, os leprosos são as primeiras testemunhas da abundância de Deus na vida daquela nação. E nós, queridos irmãos, somos testemunhas da abundância de Deus neste mundo. Em meio a tanta catástrofe, em meio a tantas mortes, em meio a tantas tristezas, a tantos lutos, temos visto o Senhor conduzir a história com a mão poderosa, porque quem manda neste mundo não é um vírus. Quem manda neste mundo e quem está no controle da história é o Senhor Jesus. E é esta boa nova que nós precisamos anunciar. Hoje é dia de boas novas. Levanta-te e divulgue que o Senhor Deus é paz, que o Senhor Deus é cura, que o Senhor Jesus é salvação para todo aquele que nele crê. O que temos feito nestes dias? Temos sido protegidos com as mãos fortes do Senhor. Nós precisamos caminhar, levando o Evangelho de Jesus Cristo, onde quer que venhamos passar. Deus em Cristo te abençoe, te fortaleça e te guarde, e te faça a cada instante viver a vida de Cristo. Amém e amém.